Oi meninos, tudo bom? Bom dia! Gente, a aula de hoje a gente vai falar sobre a aquisição da microbiota oral e também sobre a composição dessa microbiota oral, tanto na saúde quanto na doença. Antes da gente falar sobre tudo da aula, né, sobre a aquisição da microbiota oral e dessa composição, tanto na saúde e quanto na doença, a gente vai conhecer as denominações da nossa microbiota oral, certo? Então, na cavidade oral, a gente tem a microbiota oral chamada de residente ou microbiota oral também chamada de indígena, né? Residente ou indígena. Que microbiota é essa? É uma microbiota relativamente fixa, né? São micro-organismos que são normais, a nossa microbiota, são micro-organismos chamados de permanentes. Eles são encontrados em uma determinada área, em uma determinada idade. E quando essa microbiota, por algum motivo, ela é alterada, e a gente vai ver durante a nossa aula, ela se recompõe. Então, a nossa microbiota é chamada de microbiota residente. A gente tem também a microbiota chamada de microbiota transitória, né? Também adventícia. Pelo que o próprio nome diz, a gente já sabe, né? São micro-organismos não patogênicos. Esses micro-organismos, na verdade, eles podem ser não patogênicos ou patogênicos, né? Eles habitam a pele ou a mucosa durante um certo período, ou período de horas, dias ou semanas. E eles são originados, né, do nosso meio ambiente. E por fim, além da microbiota residente e da microbiota provisória, a gente tem a microbiota suplementar. Elas são espécies bacterianas que estão sempre presentes na cavidade oral, então são microbiotas, é uma microbiota permanente, porém em um nível muito baixo. E eles podem aumentar devido a alguma alteração no meio ambiente. A gente toma como exemplo os Streptococcus mutans. Eles fazem parte da microbiota suplementar. Eles estão na nossa microbiota permanente, mas em níveis baixos. Se houver alguma alteração ambiental, e a gente sabe que alteração ambiental é essa, que é um pH do ambiente mais ácido, esses Streptococcus mutans aumentam em quantidade na nossa microbiota, tá certo? Então, a gente tem essas três classificações da nossa microbiota oral, certo? Então, vamos conhecer como é a nossa aquisição da microbiota oral. Dentro do útero, o feto ele é normalmente estéril. Então, durante o nascimento do bebê, o bebê ele entra em contato com a microbiota normal do útero da mãe e da vagina da mãe também. E após o nascimento, né, ele entra em contato com os micro-organismos da atmosfera e das pessoas ao redor dele, tá certo? E aí vem o nascimento, né? Os estudos mostram que a aquisição de fungos e lactobacilos vem no momento do nascimento, no momento da passagem do bebê pelo canal do parto. Só que os estudos mostram que esses micro-organismos nem sempre ficam estabelecidos lá no bebê. Eles podem fazer parte de uma microbiota transitória, que depois muda. Mas no momento do parto, né, o bebê já entra em contato com fungos e lactobacilos. Em contraste, né, o papel da saliva no processo dessa aquisição já é confirmado. Então, a aquisição da microbiota do bebê lá na hora do parto, estudos mostram que existem, mas podem fazer parte da microbiota transitória, que depois é eliminada, depois é reduzida. Só que o papel da saliva nesse processo de aquisição da microbiota oral já é bem definitivo, já é claro, né? Já é claro que há transferência de alguns estreptococcus, como os estreptococcus salivares, os Streptococcus mutans, de mãe para a criança, né, via a saliva. E a boca, gente, ela é altamente seletiva para qualquer micro-organismo. Ela é seletiva até para esses micro-organismos iniciais, durante os primeiros dias de vida. Então, até para esses pequenos micro-organismos pioneiros, a boca, ela é resistente. A boca, como é que eu posso dizer? A boca é resistente? Não. A boca ela é seletiva, na verdade.
E apenas algumas poucas espécies, né, elas são capazes de colonizar a boca. E por que apenas poucas espécies são capazes de colonizar a boca? Porque poucas espécies são capazes de desenvolver? Porque elas encontram resistência no meio ambiente. Então, há fatores limitantes, né, há forças limitantes no meio ambiente que interferem no desenvolvimento dessas espécies pioneiras até. E que forças são essas, né? Essas forças limitantes são tanto fatores físicos, que inclui, né, a queda de células epiteliais, né, inclui a união das forças de mastigação com fluxo de saliva, que impede, né, a mastigação com a saliva, impede o crescimento desses micro-organismos pioneiros. Exigências nutricionais, né? Tem nutrientes que essas espécies pioneiras não conseguem se desenvolver, os nutrientes não permitem que elas se desenvolvam, os nutrientes ali presentes. A quantidade de oxigênio também, o pH do local. Então, todas essas barreiras, na verdade, pH, oxigênio, são fatores químicos que limitam o crescimento até de espécies pioneiras, tá certo? Mas existe um gênero, né? Existem espécies pioneiras que elas são predominantes, né? Então, na boca, os micro-organismos predominantes, as espécies pioneiras predominantes, já se viu em vários estudos, que são os Streptococcus salivares, os Streptococcus mutans e os Streptococcus oralis. E muitas dessas espécies pioneiras, né, que são os salivares, os mites e oralis, eles possuem atividade de GA-protease, o que pode conferir, essa GA-protease, ele pode conferir uma vantagem a esses micro-organismos. Por que é uma vantagem? Porque a presença dessas GA-proteases, elas são capazes de proteger os micro-organismos, né, desses efeitos de defesa do hospedeiro. Então, essa GA-protease, ela protege os micro-organismos lá dessas defesas dos hospedeiros. Então, vamos lá. Houve essa aquisição de micro-organismos, né? Essa aquisição é difícil, a gente já viu que mesmo esses micro-organismos pioneiros, eles encontram resistência no meio ambiente bucal. Essas resistências podem ser físicas, essas resistências podem ser químicas, né? Mas há uma colonização, e essa colonização se dá, como eu já falei, principalmente por micro-organismos streptococcus, como os oralis, os oralis, os mites e os salivares, tá certo? E depois dessa aquisição inicial, vem a sucessão microbiana. Então, com o tempo, há uma sucessão microbiana. A atividade metabólica dessa comunidade pioneira, ela modifica o meio ambiente, promovendo condições adequadas para uma colonização posterior, a colonização de outros micro-organismos. E que mudanças ambientais são essas? Eles mudam o pH local, o potencial de oxirredução, a modificação ou exposição a novos fatores de ligação, a novos fatores de adesão, né, que permitem que outros micro-organismos se aderem, né? A geração de novos nutrientes, né? Por exemplo, produtos finais do metabolismo, né, dessas próprias bactérias pioneiras. E aí vai criando um ambiente favorável, né, vai criando uma diversidade, mudando essa microflora que antes era só pioneira, muda o ambiente, proporcionando o crescimento de outras bactérias, né? E essas outras bactérias, mesmo nos primeiros meses de vida, podem até ser bactérias anaeróbicas gram-negativas, tá certo? A gente vai ver isso um pouco mais lá na frente. Essa aquisição de novas bactérias, tá? Ela pode ocorrer em um determinado período de vida, em determinada idade, né? Existem vários estudos que analisaram, né? Isso já é bem postulado, que analisaram que os Streptococcus mutans, eles infectam, não, eles se tornam mais preponderantes, né? Eles
entram, né, na cavidade oral humana em um determinado período. E esse determinado período se chama janela de infectividade. Os estudos sabem, né, já sabem que a janela de infectividade para aquisição, né, para a entrada do Streptococcus mutans, para o desenvolvimento, vamos dizer assim, dos Streptococcus mutans na cavidade oral, é de 19 a 31 meses de idade. Então isso abre estudos para possibilitar estratégias preventivas contra a colonização, né, a aquisição e colonização de Streptococcus mutans nessa idade. Então, como já sabe que há uma janela de infectividade, há uma aquisição de Streptococcus mutans em 19 a 31 meses de idade, então isso já permite gerar a possibilidade de estratégias preventivas nesse período específico, né, de 19 a 31 meses de idade. Então, com essa sucessão bacteriana, há um desenvolvimento de uma comunidade. Então, tivemos a aquisição da microbiota pioneira, que modificou o ambiente e veio uma sucessão de várias bactérias. Com essa sucessão bacteriana, vai desenvolver uma comunidade equilibrada, né, que vai ficar ali residente na nossa cavidade oral. E essa comunidade equilibrada, a gente chama de comunidade clímax, tá? Essa sucessão bacteriana que a gente está vendo para formar essa comunidade clímax, ela pode vir de uma sucessão halogênica ou de uma sucessão autogênica. Mas o que é isso, né? A sucessão halogênica, ela nada mais são fatores que proporcionam a modificação do meio ambiente que tem origem não microbiana. Tipo, o aparecimento de dentes. O aparecimento de dentes, né, vai permitir que haja aquisição de Streptococcus mutans, né, que os Streptococcus mutans aderem só em superfícies sólidas. Então, o surgimento de dentes faz parte de uma sucessão halogênica, né? Há uma substituição da microbiota devido a fatores que não são microbianos. Esse fator é o quê? O surgimento de dentes, tá certo? E a gente também tem a sucessão autogênica. A sucessão autogênica é o oposto da sucessão halogênica, né? A sucessão autogênica nada mais é do que a sucessão microbiana devido a fatores microbiológicos, né? O que é sucessão autogênica? A comunidade microbiana começa a mudar por haver mudanças microbianas. Então, os micro-organismos pioneiros, eles criam um ambiente favorável para vir os outros micro-organismos. E que mudança autogênica é essa, né? Que mudanças são essas que permitem uma sucessão autogênica? O metabolismo dessas espécies pioneiras, né, fazem gerar produtos metabólicos que são nutrientes, que geram nutrientes para outras espécies. Ou essas espécies pioneiras removem alguns nutrientes elas se alimentam, na verdade, elas removem alguns nutrientes que permitem apenas o crescimento delas, e essa remoção do crescimento desses nutrientes permitem o surgimento de outras bactérias. Ou então eles geram substâncias, essas espécies pioneiras geram substâncias inibitórias que também permitem, a partir dessas substâncias inibitórias, o crescimento de outras bactérias. Então, para haver essa sucessão microbiana, há essas mudanças, tanto no ambiente, que não é microbiana, que a gente chama de sucessão halogênica, ou há mudanças que é gerada pelos micro-organismos que geram uma sucessão autogênica, tá certo? A aquisição da microflora oral também, ela continua com a idade. Após a erupção dos dentes, é visto que há um aumento de espécies espiroquetas e anaeróbios pigmentados de pigmentos negros. Foi visto, né, foi proposto que o aumento da prevalência desses dois grupos, né, de espiroquetas e anaeróbicos de pigmentos negros, elas estão presentes em adolescentes, justamente porque há uma modificação hormonal lá no suco gengival e assim há uma modificação dos nutrientes, tá certo?
Algumas modificações na microflora oral também têm sido vistas em idade avançada. E isso, né, é atribuído diretamente ao envelhecimento, tá certo? O uso de próteses, pela idade avançada, ela permite a colonização de cândida, né? Vocês viram isso em fungos, né? Muitas pessoas de mais idades usam vários medicamentos e um dos efeitos colaterais desse medicamento é modificar a microflora oral, né? Perturbar a microflora oral residente. Proporções altas de lactobacilos e estafilococos são vistos em pessoas com mais de 70 anos, né? Proporções altas de fungos são vistas em pessoas de mais de 80 anos. Então, a idade, ela gera modificações que permitem lá o crescimento de outros micro-organismos, tá certo? Então, resumindo o que a gente viu até agora, que lá no feto, lá no bebê, tem a transmissão de bactérias da mãe para o recém-nascido. Essa transmissão se dá lá no parto, né? Mas se dá, gera uma microbiota oral que não pode ser, não necessariamente vai ser permanente. Geralmente, os estudos viram que o contato do recém-nascido com a microbiota do útero, do canal vaginal, gera uma microbiota transitória, né, uma microbiota que irá mudar. Que a aquisição real dos micro-organismos pioneiros no recém-nascido, no bebê, se dá pela saliva da mãe ou dos cuidadores, né, daquela criança. E aí gera uma colonização de espécies pioneiras. A gente viu que é mais Streptococcus oralis. E essas espécies pioneiras, elas geram microambiente susceptível, né? Um ambiente susceptível para uma sucessão microbiana, tanto a uma modificação a essas espécies pioneiras, os micro-organismos, geram um ambiente para ter uma sucessão microbiana, como mudanças na própria boca geram um ambiente para haver a sucessão microbiana, como a presença de dentes. E aí há um aumento da microbiota oral. E esse aumento da microbiota oral, né, todo esse processo, gera o estabelecimento de uma comunidade clímax. O que é comunidade clímax? Uma microbiota oral residente em equilíbrio, né, que a gente chama de comunidade clímax. E uma das funções mais benéficas dessa microbiota residente, né, que fica em equilíbrio, né, que gera uma comunidade clímax, é sua habilidade em excluir os micro-organismos exógenos, no intuito de prevenir a colonização desses micro-organismos. E esses micro-organismos exógenos são frequentemente patógenos. Então, o equilíbrio na nossa microbiota oral residente é uma forma de defesa contra doenças, né? Contra a aquisição ou contra, como é que eu posso dizer, a colonização de micro-organismos patógenos, tá certo? E essa propriedade de exclusão de micro-organismos patógenos é denominada resistência à colonização. E os fatores microbianos que contribuem para esta propriedade são competição por receptores de adesão, né? Então, a microbiota residente compete com os micro-organismos patógenos com relação a receptores de adesão, competição por nutrientes endógenos. Eles criam um microambiente, né, que desencoraja essa microbiota de crescer. Além disso, eles produzem substâncias inibitórias para essa microbiota crescer, tá certo? Então, todos esses fatores são propriedades benéficas da comunidade clímax. Assim, gente, essa foto, eu trouxe essa foto ela é bem cheia, né, de informações, a gente chama de um slide bem poluído, mas esse slide está poluído com o intuito de mostrar para vocês que depois de tudo isso, né, todo esse processo de aquisição e sucessão microbiana, chega-se a uma comunidade clímax chega a uma comunidade clímax e a nossa cavidade bucal fica assim, repleta de diversos micro-organismos. E você está ouvindo que essa diversidade
de micro-organismos, elas são específicos de determinada área. Então a gente vê que, como está aqui no slide, os Streptococcus mutans são específicos de dentes, né? Não há Streptococcus mutans na mucosa da bochecha, na língua. A gente vê que na língua, né, pode ter cândida, tá certo? Pode ter lá na cavidade, na região de lábio, né, que separa a boca da cavidade oral, pode ter vírus, pode ter cândida, pode estar estafilococcus. Então, a microbiota oral, ela é bastante diversificada. A gente tem na nossa microbiota oral residente, vivendo uma comunidade clímax, vários micro-organismos, mas esses micro-organismos são específicos de determinada área. E por que eles são específicos de determinada área? Eles são específicos de determinada área porque cada área gera um microambiente adequado para crescer aqueles micro-organismos. Os Streptococcus mutans, eles precisam de uma região fixa que não descame para ele permanecer ali e formar um biofilme, um biofilme maduro, né? Um biofilme que vá amadurecer. E por isso que ele não fica em superfície que descama, com as da bochecha, tá certo? Então, cada região vai gerar condições para aquele determinado micro-organismo crescer. Então, os micro-organismos, eles crescem nessa determinada região por propriedades desse próprio micro-organismos, como adesinas, fibras, licocálice, presença de lectinas, né, que são proteínas de ligação aos carboidratos. E também esses micro-organismos aderem a determinadas regiões da boca por questões da própria boca, né? Não questões do próprio micro-organismo, como a própria retenção mecânica, né? A retenção de fossos e fissuras dos dentes, as lesões de cárie são retenções mecânicas. O nosso sulco gengival e a bolsa periodontal, né, que já é em doença, eles geram uma região que proporciona uma retenção mecânica dos micro-organismos naqueles locais específicos. E aí, como eu falei, cada local desse, da boca, proporcionam microambientes para o crescimento daquelas espécies. Microambientes necessários, né, que geram condições necessárias para o crescimento daquelas espécies. E essas condições necessárias envolvem, né, tanto fatores endógenos como fatores exógenos. Quais são as condições necessárias daquele microambiente para aquele micro-organismo específico crescer naquele determinado local? É a temperatura daquele local, é o pH daquele microambiente local na nossa cavidade oral, a presença de saliva ou de fluido gengival, se naquele local tem retenção mecânica ou não, ou se fatores sistêmicos chegam a influenciar naquela região. E também a aquisição e equilíbrio da microbiota oral daqueles microambientes são influenciados por fatores exógenos, como a higiene bucal, a dieta daquela pessoa e a presença ou não de agentes antimicrobianos, tá? A gente vai ver tudo isso mais adiante. Certo? E aí a gente vai conhecer o quê? Como a gente já viu, cada área tem sua comunidade microbiana específica. As populações formadas, né, residentes de determinada área, elas são distribuídas dessa forma uniforme na boca. Em relação ao lábio, né, a gente sabe que o lábio ele é uma região que é uma região de interseção entre a região externa, a parte externa, eles formam uma fronteira, vamos dizer assim, entre a microflora da pele, que constitui especialmente de estafilococos, bacilos gram-positivos, tá certo? E a microflora da boca, a qual é constituída por streptococcus e muitas espécies de anaeróbicas facultativas. E no lábio são muito encontrados streptococcus anaeróbicos facultativos. É o mais preponderante. Na cavidade na região do lábio, os streptococcus anaeróbicos facultativos. Também se vê muito no lábio cândidas álbicas, né?
eles estão relacionados muito a ficar no canto da boca, né? Pacientes com quelite angular, a gente vai ver que quelite angular são pacientes que têm uma perda dentária, como a perda dentária há um ressecamento e a fissuras no canto da boca, e esse ressecamento e as fissuras no canto da boca permitem, na verdade, não ressecamento, gente, é ao contrário. Essa umidade no canto da boca, quando se perde dente, né, o canto da boca ela fica mais úmida, forma fissuras e permite o crescimento de fungos, como a Candida albicans, tá certo? A microflora do palato, né, ela pode apresentar bastante diversificada entre um indivíduo e outro, não somente diversificada em relação à quantidade, né, mas também quanto à proporção das espécies que ali habitam, tá certo? E a microflora do palato ela é constituída principalmente de Streptococcus e Actinomyces. Em relação à bochecha, os Streptococcus são as bactérias predominantes na bochecha, né, na mucosa da bochecha, especialmente os Streptococcus mitis. Em relação à língua, né, o dorso da língua é uma superfície coberta de papilas e ela possui uma grande superfície bastante rugosa, né, a superfície da língua rugosa, que permite uma retenção de micro-organismos. Isso faz com que ela albergue uma grande densidade bacteriana, né? Há mais ou menos 100 bactérias, 100 espécies bacterianas na região somente da língua. Então, a língua ela proporciona uma microflora bastante diversificada, incluindo até anaeróbicos estritos, né? Por que disso? Porque é uma região que entra muito em contato com o ambiente externo, né? Com a nossa nutrição externa. É uma região que tem bastante quantidade de... proporciona uma superfície bastante retentiva, por isso de grande diversidade microbiana, tá certo? Já em relação à saliva, apesar da saliva conter muitos micro-organismos, mais ou menos 10 ou 8 micro-organismos por ml, ela não é considerada que possua uma microflora, tá? Por quê? Porque a gente engole muita saliva, né? Esse processo de deglutição não permite o desenvolvimento e o crescimento de micro-organismos na saliva, tá certo? Então não é considerada que a saliva possua uma microflora residente típica, certo? E por fim, em relação aos dentes. A comunidade microbiana associada aos dentes varia tanto, gente, que não existe uma comunidade microbiana única no dente como um todo. Há micro-organismos que desenvolvem mais lá na superfície, próximo às fossas, né, próximo à incisal dos dentes. Essa região de mais incisal do dente, mais na região oclusal, ela tem maior quantidade de oxigênio, então ela permite o crescimento de uma microbiota diferente da microbiota que cresce lá no nosso sulco gengival, lá na cervical do dente, que já tem uma quantidade de oxigênio diferente, já começa a ter uma temperatura diferente. E essas modificações ambientais fazem com que a gente tenha determinado, no próprio dente, microflora residentes diferentes, lá na incisal, lá na cervical, lá no interior do sulco, tá certo? Então tem essa modificação bastante característica somente no dente. Então o próprio dente gera microambientes diferentes na sua extensão, que permitem um crescimento bacteriano diferente na sua extensão dentária, tá certo? E aí, como eu já tinha falado anteriormente, existem fatores em cada microambiente desse da nossa cavidade oral que influenciam o crescimento daquele determinado micro-organismo na cavidade oral. E a gente vai conhecer esses fatores de um por um, tá certo? Primeiro vamos falar sobre a temperatura. A boca dos seres humanos, né, ela é mantida em uma temperatura relativamente constante, por volta de 36 graus Celsius. E essa temperatura constante ela proporciona condições adequadas para o crescimento e o metabolismo de uma grande
né, uma comunidade ampla de micro-organismos. Só que, se houver alguma alteração ambiental, na verdade, alguma doença, vamos dizer assim, pode haver alterações na microbiota. Então, o que eu quero falar com isso, gente? A nossa microbiota, ela muda tanto em condições de saúde, tanto em condições de doença. Então, quando a gente está saudável, a microbiota da gente está em equilíbrio, ela modifica de acordo com o microambiente que ela está presente, certo? Se algum processo de doença acontecendo, que processo de doença acontecendo pode ser esse? Acúmulo de biofilme, acúmulo de placa, já é um processo de doença. Se há um processo de doença acontecendo, também há alteração do ambiente e, consequentemente, uma alteração bacteriana. Tá? Então, a alteração bacteriana de microambientes diferentes na nossa boca, na saúde, e a alteração microbiana devido a condições ambientais de doença que está acontecendo ali. Por exemplo, aí vamos voltar aqui para o slide, em relação à doença periodontal. Né? Então, doença periodontal nada mais é do que um processo inflamatório que está acontecendo lá no sulco gengival por acúmulo de biofilme, né? E esse acúmulo de biofilme na região do sulco gengival leva um processo inflamatório lá da gengiva, uma reabsorção óssea. Com essa reabsorção óssea, os micro-organismos que estavam só lá no sulco gengival começam a ir para a região subgengival. E essa região subgengival, como é lá no interior da gengiva, já há uma modificação da temperatura, né? A temperatura deixa de ser por volta de 36 e passa a ser por volta até de 39 graus Celsius. E nessa região, que tem uma temperatura de 39 graus Celsius, permite o crescimento de porfiromonas gengivais, que são bactérias periodontopatogênicas, né, relacionadas à doença periodontal, que sobrevivem nessa temperatura de 39 graus Celsius, tá certo? Outro fator que influencia o crescimento do micro-organismo é a quantidade de oxigênio, né? Na verdade, é o potencial de oxidação, de redução, que a gente chama de potencial redox, que é a tolerância dos micro-organismos ao oxigênio, tá certo? Apesar da nossa boca, né, ele tem um acesso fácil ao ar do ambiente, a gente pouco encontra espécies estritamente aeróbicas na cavidade bucal. A maioria das nossas espécies são anaeróbicas facultativas, ou seja, relembrando, anaeróbicas facultativas são aquelas espécies que podem crescer ou na presença ou na ausência de oxigênio, tá certo? E aí eu venho de novo para a doença periodontal. Aqui mostra uma doença periodontal, né? A gente vê biofilme da placa formando uma bolsa periodontal, porque essa bolsa é formada, como a gente vê aqui na foto, por causa da reabsorção óssea, de um processo inflamatório que está acontecendo ali. E aí há a presença de micro-organismos nessa bolsa periodontal, né? No subgengival. E nessa região, a quantidade de oxigênio é menor ainda, é mais reduzida ainda do que a quantidade de oxigênio lá na oclusal desse dente, lá na incisal desse dente. E aí, como tem menos oxigênio aí, nessa região, há uma predominância lá no interior do fundo da bolsa periodontal de micro-organismos que precisem menos de oxigênio. Então, há uma predominância cada vez maior de anaeróbicos estritos, tá certo? Que vivem em ambientes que não têm oxigênio. Então, há uma modificação do ambiente devido à presença de oxigênio, tá certo? Outro fator que influencia é o pH. A gente sabe que muitos micro-organismos, eles requerem um pH ao redor de neutro, né? Por volta de 6,75 a 7,25, tá certo? Mas aí, na nossa cavidade bucal, pode acontecer um processo de doença que modifica esse pH de neutro para o pH ácido. E a gente já viu isso, né? Que os Streptococcus mutans ali presentes fermentam o açúcar da dieta e, como produto dessa fermentação, geram ácido lático. E esse ácido lático gera um meio ambiente mais ácido.
Esse meio ambiente mais ácido permite o crescimento, o desenvolvimento do processo de cárie, da doença cárie, né, que é uma desmineralização dentária devido a essa acidez no meio ambiente. Então, essa mudança de pH faz com que selecione mais ainda micro-organismos que sobrevivam nesse pH ácido, que são os Streptococcus mutans e lactobacilos. Então, como eu falei lá no começo da aula, os Streptococcus mutans faz parte de uma microbiota suplementar. Ele está ali presente na nossa microbiota residente, mas em pequena quantidade. Quando há uma mudança ambiental, no nosso caso, a fermentação do açúcar e uma produção de ácido lático, esses micro-organismos eles sobrevivem em ambiente ácido. A maioria dos micro-organismos não consegue sobreviver em um ambiente mais ácido. E os mutans e lactobacilos sim. Então eles passam a ser maior, estar em maior quantidade na cavidade oral, tá certo? Então a mudança de pH selecionou os micro-organismos e aí gerou uma doença, que é a doença cárie no caso, tá certo? Já a gente tem em contraste a doença periodontal. Enquanto a doença cárie requer uma acidez maior, a doença periodontal, lá na bolsa periodontal, esse processo inflamatório gera um pH mais básico. E esse pH mais básico gerado lá na doença periodontal, nesse processo inflamatório da gengiva, né, gerando uma bolsa periodontal, seleciona porfiromonas gengivales, que a gente já viu que é uma bactéria periodontopatogênica, porque essas bactérias elas conseguem sobreviver nesse pH alcalino, elas conseguem sobreviver nessa temperatura de 39 graus Celsius que a gente já falou, e elas conseguem sobreviver em um ambiente que tenha menos ainda oxigênio. Então toda essa mudança no microambiente selecionou as porfiromonas gengivales para ser preponderante lá na bolsa periodontal, tá certo? Outro fator que influencia é a nutrição. Tanto os nutrientes endógenos, né, que estão presentes na saliva, quanto os nutrientes exógenos, que estão presentes na dieta. Em relação a nutrientes endógenos, né, a principal fonte de nutrição endógena é a saliva. A saliva ela contém aminoácidos, peptídeos, proteínas, glicoproteínas. E tudo isso, eles atuam como fonte de açúcar, fonte de aminoácidos, fonte de vitaminas para os micro-organismos, tá certo? E essa composição orgânica da saliva, né, de proteínas e glicoproteínas, ela vai influenciar a microflora oral. Como? Forma uma película adquirida para aderir os mutans no dente. Vocês vão ver isso na próxima aula, que é formação do biofilme, né? A saliva, ela fica forma uma película no nosso dente. E essa película no nosso dente, que a saliva forma, que se chama película adquirida, né? Uma película aderida ao nosso dente, proporciona a adesão dos primeiros micro-organismos no nosso dente. A saliva, ela tem outras propriedades como de deglutição, né? Elas agregam, ela agrega as bactérias através da mucina e promove a deglutição. Então, com a deglutição da saliva, a gente elimina várias bactérias. A saliva ela tem com sua composição antimicrobianos, como lisozina, lactoferrina, alguns anticorpos que inibem o crescimento de alguns micro-organismos. Então, a saliva, ela é muito importante. Olha como a saliva é importante. Ela foi importante na aquisição bacteriana. Ela é importante para a nutrição das bactérias que vivem e equilibram a nossa boca. E ela ainda tem várias propriedades, como a agregação microbiana, inibição, componentes que inibem o crescimento de outros micro-organismos. Ela tem outra propriedade que é manter o pH da cavidade oral a neutro, né? Ela sempre tende a manter o pH neutro, porque ele, em sua composição, na composição da saliva tem bicarbonato, tem fosfato, tem cálcio, que essa composição faz com que toda vez que um pH tende a se tornar ácido, né, pela fermentação do açúcar pelos Streptococcus mutans, a saliva tende a tamponar,
tende a voltar esse pH para o neutro, por causa da sua composição, por causa da presença de bicarbonato na saliva, de fosfato. Então a saliva é bastante importante na nossa boca. Por isso que vocês vão ver, não só agora, como várias aulas durante a microbiologia, durante o curso, quão é importante o paciente, o indivíduo, ter saliva suficiente ali na cavidade bucal, tá certo? Então, além dessa nutrição endógena, né, proporcionada pela saliva, a gente tem a nutrição exógena, né? A nutrição exógena, que são os alimentos ingeridos periodicamente pela nossa dieta. E os carboidratos fermentáveis, elas são a principal fonte de nutrição exógena da cavidade oral, tá certo? Também tem produtos lácteos, né? Os produtos como leite, queijo, eles acabam sendo importantes para nossa microbiota oral, tá certo? Outro fator que influencia é em relação à aderência e à aglutinação. Isso eu já falei lá na saliva, né? A saliva, ela tem mucina. A saliva, a mucina nada mais é do que glicoproteínas que aglutinam os micro-organismos, unem os micro-organismos, e no processo de deglutição a gente elimina os micro-organismos. Então, esse processo de aglutinação, ele é muito importante para influenciar o crescimento na cavidade oral, né? De patógeno na cavidade oral. Outro fator que influencia o crescimento, isso é óbvio, é a presença na cavidade oral de agentes antimicrobianos inibidores. Como agentes antimicrobianos, a gente tem agentes antiplacas e agentes antimicrobianos em si. Os agentes antimicrobianos em si são aqueles agentes que matam a bactéria, são bactericidas ou bacteriostáticos. E os agentes antiplacas são aqueles que evitam a placa aderir, tá certo? Essa é a diferença entre agentes antiplaca e agentes antimicrobianos, tá certo? A gente tem as próprias defesas dos hospedeiros que influenciam o crescimento dos micro-organismos, né? São tanto defesas não específicas como defesas específicas. As defesas não específicas estão relacionadas à remoção física pela deglutição da saliva, que a gente falou, tá certo? A presença na saliva de lactoferrina, tá certo? A lactoferrina é uma glicoproteína com afinidade ao ferro, e a gente sabe que o ferro, ele é bastante importante para a nutrição das bactérias. Então a presença de lactoferrina faz com que haja um sequestro do ferro, e assim não tenha ferro disponíveis para as bactérias, tá certo? A presença de histidina lá na cavidade oral, né? A histidina encontrada na saliva, ela vem tanto da glândula parótida quanto da glândula submandibular. Elas ajudam a regulamentar os níveis de fungos na boca. Então a histidina, ela regula a quantidade de fungos na boca. Então todos esses fatores são fatores de defesa do hospedeiro não específicos, tá certo? E a gente tem os fatores específicos, né? Que vocês conhecem, vocês já estudam lá na imuno. Como os IgAs, né? Os IgAs, eles podem aglutinar bactérias orais, modular a atividade enzimática, inibir a aderência de algumas bactérias, tá certo? As superfícies orais. IgM, IgG, que também esses anticorpos salivares estão lá presentes, eles fazem parte da defesa específica contra o crescimento e desenvolvimento de micro-organismos orais patógenos. E por fim, a gente tem a própria genética do hospedeiro. Várias pesquisas já viram que o gênero e a raça podem influenciar na suscetibilidade à doença periodontal, tá certo? Várias pesquisas já viram que Porphyromonas gingivalis e Fusobacterias nucleatum, eles estão presentes em diferentes raças, né? Os Porphyromonas gingivalis estão muito presentes em indivíduos negros, os Fusobacterias muito presentes em indivíduos brancos. Então esse fator genético tem um certo grau de responsabilidade na nossa aquisição e nosso crescimento na microbiota oral, tá certo? Então todos esses fatores que a gente conversou agora influenciam o desenvolvimento, o crescimento de micro-organismos na cavidade oral, tanto na nossa saúde quanto na questão da doença. Então, o que a gente pode concluir com tudo isso? Apesar do potencial de perturbações ambientais,
a microflora oral, ela permanece relativamente estável, tá certo? Em termos de composição e proporção. Então, apesar de toda essa perturbação que tem do meio ambiente, a nossa microflora oral, ela permanece estável. Então, a perturbação, ela muda se essa perturbação ela é curada, ela é tratada, ela volta, a nossa microflora oral volta a estar em equilíbrio. Então, a simples tendência da nossa microflora oral está em equilíbrio, né, que a gente chama de homeostase bacteriana, tá certo, gente? Então, nessa nossa aula de hoje, a gente quis contemplar tudo isso. A gente quis contemplar, e a gente vai tirar as dúvidas e conversar melhor sobre a aquisição, os primeiros micro-organismos, a aquisição microbiana, nossa microbiota pioneira, como há uma sucessão microbiana, como esse ambiente muda para vir outras bactérias, tá certo? A gente viu que a nossa cavidade oral tem vários microambientes que desenvolvem micro-organismos diferentes, e esses microambientes, eles são necessários para desenvolver micro-organismos diferentes. E a gente viu também que há micro-organismos tanto na doença, diferentes na saúde, diferentes na doença, porque mudam as condições, né? Mudam as condições de pH, de temperatura, de oxigênio, que faz com que haja uma sucessão de uma microbiota saudável para uma microbiota doente, tá certo? Gente, essa aula é bem introdutória, essa aula é introdutória para as posteriores aulas que a gente vai ter, tá certo? Agora a gente vai ter aula de cárie, aula de doença periodontal, aula de infecções da polpa. Então a gente vai ver a mudança do ambiente em cada doença dessa, que faz com que haja uma sucessão bacteriana específica que contemple, que faça com que a doença permaneça na nossa cavidade oral até ela ser tratada e a nossa cavidade oral voltar a equilíbrio, tá certo? Então, a gente terminou a aula agora e sexta-feira a gente vai conversar e tirar nossas dúvidas sobre esse assunto, tá? Um abraço e até sexta.